Olá, telespectadores e internautas. O cangaço foi um movimento que vingou no Nordeste brasileiro desde o século XIX e durou, pelo menos oficialmente, até 28 de julho de 1938, quando foi exterminado o seu principal representante, Virgolino Ferreira, o Lampião. Essa data é lembrada todos os anos numa missa no local onde se deu o massacre, na grota de Angico, em Poço Redondo, no sertão sergipano. Às vésperas de mais um aniversário da morte de Lampião, o programa de hoje vai discutir os vários aspectos do cangaço, suas características e consequências na história contemporânea. O espaço público dessa terça-feira, 23 de julho, está no ar. Aqui comigo hoje 3 convidados bastante ligados ao tema do cangaço. A começar pela jornalista e escritora Vera Ferreira, a neta de Lampião e Maria Bonita. O professor e pesquisador Fernando Sá, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. E o também professor Orlando Carvalho, graduado em Geografia pela UFS, membro das redes pública e privada de ensino em Sergipe, e que pesquisa o tema em discussão há cerca de 30 anos. Eu começo com você, Vera. Vamos começar, digamos assim, pelo legado do cangaço para a história contemporânea, não só para Sergipe, mas para o Brasil inteiro. O que é que, mais de 50 anos depois, o que é que a gente arrecada, digamos assim, de contribuição à experiência do cangaço? Eu acho que o cangaço teve uma contribuição muito grande para o sertanejo, né, como um todo. Eu digo que até o cangaço, até meu avô aparecer, porque meu avô não criou o cangaço, mas ele surgiu como um grande nome do movimento, era um sertão esquecido, né? Não existia, no país não existia espaço para o sertão. Eu acho que o cangaço serviu para chamar a atenção para o sofrimento do sertanejo, que não mudou muita coisa não, continua com algumas características, mas foi chamada a atenção. Foi talvez o primeiro movimento, digamos assim, que obrigou o Estado, o ente público no Brasil, digamos assim, a jogar luzes sobre aquele, sobre o sofrimento do sertão. E dizer, existe um povo ali, precisa e merece ser tratado como gente. Preste atenção nisso Preste aí. atenção nisso aí, que isso aqui faz parte do nosso país. Então é isso que eu digo assim, o cangaço tem que ser estudado como um todo. Acho que não adianta você olhar uma árvore se você não estudar a raiz dos problemas, né? Porque o cangaço não surgiu à toa, não apareceu de paraquedas. Teve causas, consequências e efeitos. Professor Fernando Sá, Vera lembra bem que o cangaço não começou com Lampião, porque as pessoas associam diretamente cangaço e Lampião como se não sobrasse para as causas, enfim, e os antecedentes que originaram, e os personagens que fizeram esse momento anterior. Onde é que você situa, como é que você situa o começo da saga do cangaço no Nordeste? Primeiramente, há uma controvérsia com relação à origem do cangaço. Alguns remontam ao final do século XVIII, onde ficou bastante conhecido o Cabeleira, no sertão de Pernambuco, ou Lucas da Feira, aqui no sertão da Bahia. Entretanto, há uma certa caracterização a partir da seca de 1877, que foi uma seca devastadora, no qual emergiram alguns personagens importantes, como João Calango, Jesuíno Brilhante, entre outros, e, de uma certa forma, constituiu a origem do movimento do cangaço, né? Agora, sobre o que a Vera falou, eu acho interessante que a Guerra de Canudos já tinha colocado no horizonte o Estado brasileiro e a seca de 1877. Quer dizer, foi a primeira iniciativa do Estado em minorar a miséria e digamos, a tragédia que foi a seca de 1877, mas o problema, como naquela época, permanece, que é os recursos não chegarem até os próprios sertanejos. Então, os cangaceiros naquela época tinham um papel robinhoodiano nesse sentido, já que os coronéis e os grandes proprietários de terra não deixavam que esse material,
que era enviado do Rio de Janeiro, Dom Pedro II, chegasse até os sertanejos, então eles tinham um papel heróico nesse sentido de distribuição de alimentos e etc., de mantimentos. Professor Orlando Carvalho, a geografia de onde você se origina, lá no sertão da Bahia, está absolutamente inscrita, digamos assim, nesse mapa do cangaço, desde as origens, né, como o professor Fernando lembra. Claro, o cangaço, né, ele se compõe de duas partes. A primeira, né, em Pernambuco, o início, né, com Lampião. Em 28, quando ele atravessa o Rio São Francisco e vem para a Bahia, essa região de Bahia e Sergipe. Como eu sou daquela região do Nordeste baiano, eu tenho, né, um conhecimento, né, daquela região. E colocando isso para o cangaço, quando o Lampião chega à Bahia, ele traz, né, no seu bolso o nome de 3 coronéis. O coronel Petro, em Glória, o coronel João Sá, em Jeremoabo, e o coronel João Maria, em Serra Negra. Então, aquela região ali fronteiriça, Sergipe e Bahia, nos últimos anos de Lampião, foi a área mais frequentada por ele, né? Lampião ficou atravessando a Bahia Sergipe via, né, Cipó de Leite, aquela região da Serra Negra, Poço Redondo, Canindé. Então, os últimos anos que ele viveu foi praticamente naquela região. Então, é uma área que está umbilicalmente ligada ao cangaço. Vera, eu quero tratar desse tema hoje aqui, quero tentar esgotá-lo aqui na medida do possível, sobre os aspectos históricos, das origens, dos episódios anteriores a Lampião, mas também a própria história de Lampião, e você como neta, acho que você traz um pouco também esse relato pessoal até. Como é que você situa, baseado nessas mesmas lógicas estabelecidas pelos dois, o envolvimento de Virgolino Ferreira, as causas que teriam motivado a sua entrada no cangaço, enfim, aspectos sociais, mas também pessoais muito fortes que definiram sobre essas decisões que ele tomou, não? Luciano, desde que eu me entendi de gente, né, quando eu conheci os primeiros cangaceiros, eu tinha 13 anos em São Paulo, que eu procurei, eu queria saber não quem era Lampião, né? Eu sempre busquei quem era Virgulino, porque você tem que, é aquilo que eu te falei, você tem que conhecer o personagem, a pessoa, Virgulino, para saber por que ele se tornou Lampião. E isso foi minha grande busca. Eu tive na região do meu avô, que é Serra Talhada, em Pernambuco, várias vezes. Não me identificava como neta para que as pessoas não mudassem teu depoimento. Sempre fui pesquisador, estudante, enfim, jornalista depois. E a história dele é fascinante porque eram pessoas normais, pessoas como nós, né? Que naquela época o pai dele era proprietário de pequenas terras, era ele, o pai dele e o avô dele, que meu avô foi criado pelo avô e não pelo pai, mas eram sítios vizinhos, que ele ajudava ambos. Meu avô almocrevava, eram pessoas que transportavam mercadoria em lombos de burros, que o pai dele pertencia a uma pequena... Pequeno proprietário. Era um pequeno lote de burros para transportar. Tanto é que meu avô chegou a transportar pele para o Delmiro Gouveia, né? Ele saía de lá, vinha para cá, para Delmiro, para transportar para o Rio Branco, que era o porto. E foi uma coisa tão simples, que eu digo assim, o destino é cruel quando você prega peças, porque se talvez tivesse pessoas sensatas para acabar com aquela briga, talvez isso não... Talvez. Mas como eu digo que ninguém foge ao seu destino, meu avô tem que se transformar em Lampião. Uma briga de vizinhos, que eram amigos entre si, tanto é que a família do Saturnino, o Saturnino e a esposa eram madrinhas do João Ferreira, que foi o único que não entrou no cangaço, eram padrinhos, e o fato do filho dele querer assumir a fazenda e o velho ter morrido, as confusões começaram. Primeiro com ofensas verbais, depois troca de tiro, e veio um coronel, entre aspas, que naquela época eram coronéis não de patente, mas coronéis porque eram autoridades máximas. Tinham poder econômico, político, e aí se arvoravam de coronéis, e fez um acordo entre as famílias, né? Entre a família do Saturnino, que era já o Zé Alves de Barro, que era o filho do velho Saturnino, e o pai do meu avô, José Ferreira, que era tido por todos até hoje como a pessoa mais pacata que tinha na face da terra. Ele disse que ele pagava para não se meter em confusão. E foi dito que ele tinha que sair das terras dele, né? Ele se mudou para perto de Floresta, e o Saturnino não poderia frequentar a feira de Floresta, de Nazaré, desculpe. Só que o Saturnino quebrou o pacto, né?
E na época também tinha uma coisa muito forte que as pessoas às vezes não percebem, que tinha uma briga política muito grande entre duas famílias, Pereira e Carvalho. E o Carvalho estava no auge do poder e era ligado à família Saturnino. E os Pereiras eram simpáticos à família do meu avô, não tinham perdido o poder. E a perseguição começou, a quebra do contrato Saturnino gerou emboscada, gerou briga. O velho Ferreira, querendo sair daquela confusão, mudou para Alagoas, porque já tinha um pessoal que já morava na região dele. E a perseguição continuou. Teve a briga lá na cidade, que meu tio João foi preso, saiu de novo dessa cidade, foi para Vila Bela, em Alagoas, e teve um policial, que era um delegado na época, Amarilho, e o Lucena, que foram atrás da família. O velho estava conversando na cozinha. Isso já em Alagoas? Já em Alagoas. A família saindo de Pernambuco. Literalmente tinha fugido de confusão. Fugido de confusão, mas não teve jeito. A confusão foi atrás dele. E aí... Antes, a minha bisavó morreu, infartou. Né? Com 19 dias, o pai do meu avô foi assassinado friamente. Não tem nenhum motivo. Chegou lá, a polícia tirou ele, foi no quarto e assassinou. Meu avô estava com os irmãos esperando a tropa de burros, que estava com um irmão de criação. Chegou, reuniu a família e disse, já perdemos tudo. Já perdemos terra, porque todo mundo sabe que o sertanejo, quando perde a terra, perde um pedaço de si. Claro. Isso é até hoje. Claro. Né? Perdemos terra, perdemos mãe, perdemos pai. A partir de hoje, vou matar até morrer. E disse, quem tiver coragem, me acompanhe. Quem não tiver, acompanhe João Ferreira, que ele já tinha determinado que o meu tio João ia cuidar das irmãs, que eram 3 irmãs, e o mais novo, Ezequiel, que esse Ezequiel depois entrou no cangaço. E começa aí a luta dele, tentar vingar o pai. Né? Naquela época, a justiça não existia, como hoje, a justiça é morosa, a justiça é lenta demais. Né? Eu digo que o grande mal desse país é a impunidade. Né? Eu acho que a erva daninha desse país é a impunidade. E meu avô juntou com um grupo, com os irmãos, e foi tentar matar o Lucena, não conseguiu, logo depois entrou no bando do senhor Pereira, que já existia esse grupo de cangaceiro, né, que após a saída do senhor Pereira, 2 anos depois, ele sendo comandado pelo senhor Pereira, ele se torna chefe de grupo, de 22 a 38, ele se torna chefe de grupo. E também, voltando àquela pergunta do legado, quando o Fernando fala, tem uma coisa também que lógico que já existia o Antônio Conselheiro, outras, mas não existia, como existia na época do meu avô, o boom da imprensa. A imprensa também divulgou mentiras e mais mentiras, mas passou a divulgar todo o movimento. Como fez isso com o Conselheiro, né? Também. Apesar de Euclides da Cunha, do seu trabalho, enfim, que tem aí uma importância histórica no mundo inteiro até hoje, mas a imprensa contribuiu muito para demonizar, né? Conselheiro, assim como o cangaço. Tanto é que Lampião possivelmente foi vítima disso. Tem um livro de 1940 escrito por um desses representantes, que ele era jornalista em Pernambuco e era contratado por vários jornais do Sudeste, do Sul. E ele, no livro dele, ele fala, o Ademar, que ele inventava histórias, não saía do local que ele estava trabalhando, inventava 1001 histórias, e ele disse que ficava rindo, ele e 2 colegas, como essa história se vendia, como até hoje, né? O pessoal adora uma história fantasiosa. Fernando, do ponto de vista social, digamos assim, olhando por esse prisma, me parece que Vera coloca as coisas e passa a ideia de que, devido a corações tão embrutecidos, não restou nenhuma possibilidade de acordo, enfim, de uma convivência pacífica, de resolver a questão. Isso é o próprio resultado, o próprio espelho de um sertão que não tinha as atenções do poder público, a própria atenção da sociedade brasileira de maneira geral, ou seja, era uma terra tão esquecida, tão abandonada, que as próprias almas terminavam embrutecidas com essa condição? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que entender o processo de constituição da República Brasileira. Você tinha como marco, principalmente nos sertões, a violência. Então, de fato, a Vera tem razão, na época, o judiciário era muito controlado pelas oligarquias estaduais e, no interior, pelos coronéis, que faziam a própria justiça. Então,
do ponto de vista eleitoral, havia muitos conflitos e, geralmente, o coronel mais poderoso do ponto de vista do poder de milícia, de conseguir arrebanhar a jagunçada, era que mantinha a ordem, que mantinha o seu poder em cima da propriedade da terra, né? Então, realmente, era um país marcado pela violência. Então, nesse sentido, as questões eram resolvidas politicamente, socialmente e economicamente através da violência, né? A política em Sergipe, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar um pouco a trajetória de Zé de Julião, que foi um cangaceiro e que depois tentou a carreira política nos anos 50, era resolvido ainda na bala. Então, era uma tradição realmente de resolver as questões na bala, e o Estado brasileiro tinha proporcionado a esses coronéis o estabelecimento de um poder privado do exercício do monopólio da violência, né? Isso só se acaba a partir de 1930, com a centralização político-administrativa empreendida por Getúlio Vargas, quando esse monopólio da violência é exclusivo do Estado brasileiro. Então, eu acho que isso ajuda a explicar as questões relacionadas à entrada não só de Lampião, vários entravam ou por questões de terra, como ela colocou, de brigas, por exemplo, fronteiras contornáveis, né? Que, se a justiça efetivamente funcionasse, talvez tivesse sido resolvido, mas também questões de honra. Por exemplo, muitos desses filhos de coronéis abusavam de meninas de famílias pobres ou de pequenos proprietários, e a justiça não tomava nenhuma atitude com relação a isso. Isso também motivava a entrada no cangaço, já que não havia a possibilidade de um coronel ser processado por um pequeno proprietário, por uma família pobre. Então, eu penso que esse é um elemento realmente importante que toca para mim numa questão central para a gente discutir a cidadania nesse país dentro da República Velha, mas nós podemos estendê-lo como um problema estrutural. Os vícios da velha República. Eu acho que o Raimundo Fauro, quando ele escreveu Os Donos do Poder, a formação do patronato no Brasil, ele mostra muito bem que o grande problema no Brasil é que o Estado chegou antes da nação, né? Então, a vinda da família real, o Estado que se constituiu pós-1822, ele já estava estruturado, então não partiu da nação. Então, a cidadania foi realmente vilipendiada desde o início e permanece, por isso estamos nas ruas hoje. Eu queria, esse desenho que vocês tratam, esse desenho histórico-social, começa muito na região de Pernambuco, mas se estende aqui à Bahia, uma Bahia fronteiriça aqui com o nosso Sergipe. Professor Orlando, eu quero saber disso, mas daqui a pouco, depois de um intervalo. Nós voltamos em um instante.